Olá, nesse vídeo eu quero pensar, refletir com você sobre o medo da morte, que é tão forte na nossa sociedade nesse momento. O quanto a sociedade contemporânea quer prolongar a vida de todas as maneiras artificiais com medo do envelhecimento e da morte. Meu nome é Juliana Bernardo, eu sou terapeuta, facilitadora de consciência. E aqui embaixo você pode encontrar mais sobre o meu trabalho, sobre os cursos que eu ofereço. Eu peço também que você se inscreva nesse canal para que juntos a gente possa crescer, para que a gente tenha mais programas, mais vídeos ainda aqui e alcançar outras pessoas. E assim juntos a gente pode construir novos eus e uma nova terra. Se você for parar para pensar nas últimas décadas, o quanto houve de crescimento no número de cirurgias estéticas, no número de outros procedimentos que impedem a pessoa de demonstrar, né, a sua própria idade. Se você for reparar também no quanto pessoas da minha geração, de 30 e poucos anos, se mantêm no lugar ainda de adolescentes, vivendo com os próprios pais, dependentes, com medo de crescer e ir para o mundo. E o quanto cientistas, a tecnologia, pensa em novos artifícios para que a vida se prolongue, para que a gente não precise encarar o luto e encarar a morte. Isso, inclusive, na veterinária, né? O quanto muitos de nós submetem os próprios animais domésticos a sofrimentos desnecessários, a procedimentos, quando o animal não tem mais nem condições de aguentar tudo aquilo, quando já é certo que ele irá morrer, porque nós não damos conta emocionalmente da morte deste animal. E o quanto a gente está sempre se colocando como o mais importante em relação aos outros animais, né? Como se eles servissem unicamente para atender as nossas demandas, seja como alimento, sejam demandas emocionais. Então, quando você pensa na morte, o que é que isso vem para você? Isso é um sentimento que chega a causar desespero ou é algo que você aceita como um processo natural, né? Porque tudo no universo nasce, se desenvolve, cresce e morre, né? Das estrelas, né, com seus milhões de anos, a uma plantinha, a uma abelha que vive 35 dias, tudo nasce, cresce e morre. E o humano vem tentando prolongar a sua existência desde sempre, mas nos últimos anos de uma maneira muito mais intensa, né? Se antes a gente procurava deixar um legado, seja através da arte, da escrita, de marcas mesmo físicas, concretas de quem nós fomos, agora a gente tenta prolongar o próprio corpo, né? A gente, através de próteses, através de uma série de procedimentos. Só que quando a gente faz isso, o problema não é só não deixar com que o corpo envelheça, né? Com que o corpo passe por esse processo. Se fosse só isso, eu diria que seria dos males o menor. Muitas vezes o que eu percebo em terapia, mas também observando coisas ao redor, pessoas, formas de se comportar, é o quanto nós prolongamos esse corpo, né, para que a nosso estar de eternamente jovem, de eternamente criança, ele possa se prolongar, para que a gente não precise olhar para as próprias angústias, para as perdas, para que a gente não precise fazer escolhas como um adulto, e a gente vai se colocando nesse lugar que pode, num primeiro olhar, parecer confortável, pode parecer uma proteção, mas que muitas vezes nos incapacita, porque quando vem de fato um desafio, a gente não treinou isso, a gente não tem resiliência, a gente não tem autonomia, independência, capacidade de lidar com a vida como ela é.
E onde eu acredito que isso nasça, né? Eu acredito muito, né? Assim como diversas linhas da psicologia e das terapias naturais de expansão de consciência, que isso nasça na infância. Uma criança que teve como essa ferida da infância superproteção, que não pôde ir para o mundo, que não pôde experimentar coisas diferentes, que os pais tentaram controlar o máximo possível, que tentaram domesticar esse ser para que ele fosse quem eles desejavam. Depois, uma educação que o tempo inteiro castra e que o tempo inteiro vai diminuindo o nosso potencial criativo, a nossa capacidade de pensar em novas soluções, de questionar aquilo que está sendo ensinado, né? Porque afinal de contas é premiado com as melhores notas aquele que responde o que é esperado e não aquele que faz perguntas diferentes daquilo que foi ensinado, não aquele que quer aprender algo diferente do que o que estava no programa, na grade, na disciplina. E assim a gente vai perdendo a nossa capacidade de crescer e de lidar com a vida. E isso se manifesta também nesse culto ao corpo, nessa tentativa de brecar o tempo, de brecar a natureza, de brecar a manifestação da vida e não olhar para a morte e não encarar que ela vai se aproximar. Mais tarde ou mais cedo, ela estará aí. E que muitas vezes a gente não desenvolveu o nosso emocional, o nosso espiritual para lidar com isso. A gente sabe que esses últimos 2 anos, de uma maneira brusca, fez com que a gente olhasse um pouco para isso, mas mesmo assim, muitos não refletiram sobre o impacto disso em si próprio, sobre como seria a própria morte se aproximando, sobre quais escolhas eu de fato faria se ela estivesse próxima. E a verdade é que ela tá, a gente nunca sabe quando ela pode chegar. E a gente não tem como evitar, por mais que a gente tente prolongar essa vida. Então, o vídeo de hoje é um convite para pensar sobre quais são as maneiras que você tem usado para se afastar desse ciclo natural da vida, o que é que você tem feito para permanecer uma criança eterna. E como seria fazer diferente a partir de agora? Como seria escolher o amadurecimento e tudo que vem junto com ele? Como seria enxergar a beleza que existe no envelhecimento, a beleza que existe no passar do tempo? Como seria perceber que assim como as estações na natureza acontecem, elas acontecem também na nossa vida? E quais são os presentes que cada uma dessa fase pode nos trazer? Então é isso, comenta aqui para mim que eu quero muito te ouvir, ler o que você pensa sobre tudo isso e assim a gente pode produzir novos conteúdos, novos vídeos de acordo com as suas inquietações, junto com as minhas. Um abraço e até mais!